Hum. Uhum. Certo. Então, o Pedro citou ali a situação de desentendimento entre irmãos, né? Conflito entre irmãos pode levar ao desânimo, né? E também a questão daquelas pessoas que vêm para a igreja com aquela expectativa de que todos os problemas delas serão resolvidos e isso acaba não acontecendo, então a pessoa fica decepcionada. O que mais? Tem mais situações que podem levar uma pessoa ao desânimo e até ao afastamento da igreja? Uhum. É. Sim. Aí nós estamos falando de problemas externos à igreja, mas eu quero falar mais daquilo que pode acontecer na igreja que leve a pessoa ao desânimo. Tá? Porque tem esses crentes que desanimam porque desanimam, né? Mas eu digo situações que ocorrem na igreja. O que mais que a gente vê acontecer que leva muitas pessoas ao desânimo? Uhum. Muito bem. Flor, irmã Sônia, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Alguma situação que pode causar desânimo, que pode causar afastamento, pode levar a pessoa a querer se afastar da igreja? Isso é para os irmãos? Ah. Como a mamãe, depois que a mamãe faleceu, aí ficou o negócio, acho que a mamãe é o da lâmpada. Uhum. Entendi. Sim. Uhum. Certo, entendi. Tudo que os irmãos disseram são motivos para que as pessoas desanimem. Mas falando mais do âmbito da igreja, acontece muito o quê? Que o Pedro falou, às vezes desentendimento entre irmãos, não é? Decepção com algumas pessoas, escândalos, muitos irmãos, os irmãos não mencionaram aqui, mas os escândalos que acontecem na igreja, que às vezes são noticiados na mídia, não é? Pastores cometendo atos absurdos, não é? Atos de ilegalidade ou adultério, cometendo algum tipo de pecado. Tudo isso coopera para que as pessoas falem, não vou mais. Né? Muitas pessoas falam, não vou mais para a igreja. Então, esses fatos existem mesmo, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Há muitas coisas que acontecem na igreja que levam alguns ao desânimo e até mesmo ao afastamento. Não querem fazer parte mais da família da fé. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que, apesar de todos os problemas que nós podemos encontrar na igreja, nós vamos encontrar problemas, porque a igreja local,
A igreja, como organização, ela reúne pessoas de todos os tipos, pecadores. Ela é uma reunião de pecadores redimidos. Pessoas que estão transformadas, mas que ainda convivem com aquela velha natureza. Sem contar aqueles que estão na igreja, mas não são crentes. Não são convertidos, porque isso também acontece. Então, tudo isso coopera para que haja desentendimento, para que haja decepção no meio da igreja, no meio das pessoas. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: com tudo isso, como crentes, nós não podemos viver sem a igreja. Não podemos ficar sem a igreja do Senhor, porque a igreja, irmãos, é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite, a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo divino, ela é a ideia do próprio Deus. A igreja é a ideia do próprio Deus. E na igreja, o que nós fazemos? Na igreja nós temos comunhão com os irmãos, nós temos adoração a Deus e proclamação do Evangelho. Então, nós, como crentes, não podemos viver sem a igreja do Senhor, tá? É isso até que vai estar ali nessa introdução. A igreja, como quem pode ler para mim, para eu não ficar falando sozinha aqui? Estão enxergando? O que está escrito? Proclamação do Evangelho. A igreja é um organismo vivo, divino, e nela nós encontramos esses elementos. Por que é importante nós estudarmos sobre essa questão dos desigrejados? Nós precisamos estudar sobre isso, irmãos, porque esse movimento tem crescido muito. E também porque no nosso tempo nós estamos vivendo uma geração de crentes que parece que não dão muita importância para a igreja, que não entendem o valor real da igreja. Pessoas que, por exemplo, depois da pandemia, gostaram tanto de assistir culto sentadas no sofá, que não querem mais voltar para a comunhão, que querem ficar lá, vou assistir o culto online, para que eu vou na igreja? Eu posso assistir o culto aqui de casa. Então, a gente está vivendo uma geração de crentes comodista, tá? Que prefere ficar assistindo o culto de casa, que não valoriza o contato, o convívio com os irmãos, com a igreja do Senhor. Então, nós precisamos estudar o que a Bíblia fala sobre a igreja, nós precisamos entender o ensino bíblico sobre a igreja para nós não cairmos nessas ciladas. Porque pessoas que não conhecem o ensino bíblico acabam caindo nessas ciladas e acabam se tornando desigrejadas. Para nós falarmos dos desigrejados, é importante primeiro nós fazermos uma distinção entre esses crentes, né, com aspas, que deixam de vir à igreja. Tá? Deixa o Gerson colocar ali para a gente ir para o próximo slide. A gente precisa fazer o próximo. Foi esse aí. A gente precisa fazer uma pequena diferenciação para a gente entender de que grupo nós estamos falando aqui quando nós falamos de desigrejados. Os irmãos já tinham ouvido falar sobre isso antes dessa lição? Desse grupo de pessoas? Sim, desigrejados. Quem são essas pessoas, né? Quem é esse grupo? Então, a gente precisa entender que existem alguns tipos de crentes que não frequentam a igreja. Que crentes são esses? Primeiro, são aqueles crentes nominais. Antigamente, a gente estava acostumado a falar do catolicismo nominal, né? Você perguntava para as pessoas, qual é a sua religião? Católico não praticante, né? Ou seja, católico nominal, nunca vai na igreja, não sabe nada da igreja. Só que, hoje em dia, isso também se tornou uma realidade no meio evangélico. Então, no meio evangélico, hoje a gente também encontra evangélico não praticante. Ou seja, é aquele que se simpatiza, que se diz crente, mas que não vai à igreja ou vai quando quer, não tem compromisso com a igreja, ou então até aquele que visita, né, várias igrejas, mas não é membro efetivamente de igreja nenhuma. Então, esse é aquele evangélico, é aquele crente nominal, tá? Quase não vai à igreja. O outro tipo de crente é aquele que deixa muitas vezes de ir à igreja, é aquele crente ferido.
que nós comentamos aqui. Então, a pessoa passa por uma decepção, né? Algo faz com que ela fique muito triste, muito desmotivada com a igreja, e ela toma a atitude de deixar a igreja. Alguns deixam a fé, deixam a igreja, deixam tudo. Falam, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber não sou mais crente, né? Abandona tudo. Outros deixam a igreja, mas ficam tentando ali ainda ser crentes. Falam assim, eu só não quero participar de denominação nenhuma. Eu quero ficar sendo crente dentro da minha casa. Então, aí, muitas vezes, começa a assistir culto online, né? Não quer compromisso. Fica lá no conforto da sua casa, assistindo o culto, e é crente, mas é aquele crente que não se envolve, não é membro de igreja nenhuma, não faz parte de nenhuma denominação. E nós temos os crentes desigrejados, que é um outro nível, digamos assim, né, de pessoas que não vêm à igreja. Esses crentes são aqueles crentes que falam assim, Jesus sim, mas a igreja não. Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. E esses crentes desigrejados, eles têm uma característica. Eles abandonaram a igreja, mas não querem abandonar a fé. E eles são aqueles que militam por essa causa, eles levantam essa bandeira. Eles dizem que, na verdade, a igreja está, como organização, ela está totalmente fracassada. Então, eles pregam isso, o fracasso da igreja, a necessidade de um cristianismo sem igreja e até mesmo a necessidade de nós termos que sair da igreja para encontrar Deus. Os irmãos perceberam a diferença? Né? Então, é bem o oposto daquele ateu forte que nós vimos aqui, né? Na aula sobre o ateísmo e o materialismo. O crente desigrejado é aquele crente que quer convencer os outros de que, na verdade, o verdadeiro cristianismo está fora da igreja. Né? Eles não querem mais a igreja como organização. Então, eles têm essa bandeira. Eles não só não frequentam a igreja, como eles querem também convencer as demais pessoas de que o cristianismo como organização está fracassado. Então, esse cristianismo como organização é um cristianismo apóstata. Então, é preciso sair da igreja para encontrar Deus e para ser realmente crente. Ficou claro, irmãos, essa diferença entre esses três grupos de crentes que não frequentam a igreja? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Quais são os pontos defendidos pelos desigrejados, né, por esse grupo que eu mencionei aqui? Bem, eles são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Então, para esse grupo não existe regra, não existe sermão, não existe templo, toda forma de governo na igreja. Eles são contrários a tudo isso, presbítero, diácono, bispo, pastor. Eles são contrários a toda essa igreja como organização, como instituição. Tá? Então, na verdade, o que eles afirmam? Eles afirmam que é possível ter uma fé, é possível ser cristão, é possível uma fé cristã desvinculada da comunhão com a igreja. Então, é aquela história, eu sou a igreja. Daqui a pouco nós vamos ver se está correto dizer isso, individualmente. Eu sou a igreja. Tá bom, irmãos? Mas esse movimento diz isso. Tá? Eles são contrários a todo tipo de organização. Então, vamos ver com mais detalhes aqui quais são os pontos que eles levantam. Em primeiro lugar, eles são contrários, eles fazem uma oposição a qualquer forma de igreja organizada e institucional. Então, o que eles dizem? Eles dizem assim, olha, Jesus Cristo não deixou nenhuma igreja, né, organizada e institucional. Eles falam isso, Jesus Cristo não deixou a igreja organizada como uma instituição. O que aconteceu foi que, depois dos apóstolos, né, na era pós-apostólica, os cristãos acabaram se organizando institucionalmente, acabaram criando as suas organizações, criando essas estruturas, os ofícios, que eles dizem que foram colocados no lugar dos dons espirituais, elaborando hierarquias, né, e acabaram com isso deixando Deus de fora. Então, é isso que eles falam. Os cristãos, após a era dos apóstolos, acabaram criando essas estruturas.
E depois, com a influência da filosofia grega e também com a oficialização do cristianismo por Constantino, os irmãos sabem disso, né? Que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano na época do imperador Constantino. Então, os desigrejados dizem que isso acabou de vez, não é, com a credibilidade da igreja como instituição, como organização. Eles continuam dizendo que os reformadores lutaram contra a corrupção da igreja, mas depois os protestantes, os evangélicos, eles acabaram caindo no mesmo erro, criando também suas denominações organizadas, sistema de hierarquia, tudo isso para manter a instituição. Então, eles dizem, isso foi um erro, criar uma instituição, uma hierarquia, aplicar disciplina na igreja, tudo isso para eles é absurdo. Confissão de fé, elaborar confissão de fé, catecismo, tudo isso engessa, segundo os desigrejados, né, o evangelho, impedindo que as pessoas tenham um pensamento teológico livre. Tá? Então, para essas pessoas, as igrejas verdadeiras não estão nos templos, como eu falei. As igrejas verdadeiras não estão nos templos. Então, esse negócio de culto domingo, né, aquele culto regular todo domingo, culto às quartas-feiras, tudo isso para eles não faz o mínimo sentido. Culto, tesouraria, hierarquia, dízimo, né, a organização clerical da igreja, pastor, presbítero, diácono, tudo isso para essas pessoas, seminário, né, escola, tudo isso não faz sentido para essas pessoas, porque, como eu disse, está ali, né, eles são contra qualquer tipo de organização ou de hierarquia na igreja. De acordo com esses irmãos desigrejados, olha só, onde estiverem 2 ou 3, Jesus está ali com eles. Vamos falar disso daqui a pouco mais para frente também. Então, isso significa que se 3 crentes, 2, 3 crentes se juntarem numa lanchonete, né, ali está a igreja. Acabou. Não tem, né? Não tem necessidade nenhuma de você ir ao culto domingo, porque você está ali reunido com mais 2 crentes, então ali está a igreja. É assim que eles pensam, não faz diferença, não há necessidade nenhuma, então, de pertencer a uma igreja organizada. E, por fim, eles dizem que a igreja tem prestado um desserviço ao evangelho. O que é isso? A igreja tem feito mal ao evangelho, segundo eles. Eles dizem que a igreja precisa deixar de existir como estrutura organizacional, porque ela tem falhado muito, né? E, como eu já disse aqui, nós precisamos sair da igreja local, da igreja como organização, para encontrar Deus. Esses são os pontos, irmãos, que os desigrejados levantam. Por isso que e tem desigrejados famosos, viu, gente? Fala, pode falar. É verdade, é assim que eles pensam. Muitos desigrejados, né, famosos, eu não vou citar nomes aqui, mas nós podemos encontrar essas pessoas, têm canal no YouTube. Né? Atualmente, esse eu acho que eu posso falar, porque todos nós sabemos, um dos mais famosos desigrejados talvez seja o Caio Fábio, né? Que foi pastor presbiteriano durante todo o tempo, durante muito tempo, mas hoje ele defende essa doutrina. Então, irmãos, qual é a resposta bíblica para essas pessoas? Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre isso, como eu disse aqui no começo da aula, para a gente não cair em cilada, a gente não ser enganado. Eu conheci, muitos anos atrás, um casal que era da Assembleia de Deus, e esse casal começou a receber a visita de uma pessoa na casa deles. E, com o tempo, eles saíram da igreja completamente convencidos de que eles tinham que sair da igreja, que não tinha necessidade nenhuma
de estar na igreja para ser verdadeiramente crente. Eles se desviaram completamente porque começaram a receber a visita dessa pessoa na sua casa. Essa pessoa trouxe esses ensinamentos e eles, desconhecendo a palavra de Deus, caíram nessa cilada. Muito cômodo, porque nós vamos observar que, na verdade, o que essas pessoas querem é uma falta de compromisso, de disciplina, de vínculo, né? Essas pessoas querem ser crentes dessa maneira. Creem, eu vou na igreja quando eu quero, né? Quando me dá vontade, eu vou. E os desigrejados não vão de jeito nenhum, porque eles consideram que a igreja é uma estrutura falida, como eu disse aqui. Mas, então, eles não querem ter nenhuma disciplina, eles não querem estar submissos a nenhum tipo de autoridade espiritual. E esse é o grande problema que nós vamos ver aqui. É possível ser crente sem estar submisso a uma autoridade espiritual? É possível dizer, como aqueles crentes de Corinto diziam, meu negócio é com Cristo, que parece ser muito espiritual, mas Paulo falou, não é assim não, né? Farol, né? Não tem o farol? Eu vejo a igreja como um grande farol. Eu vejo a igreja como um grande farol. A pessoa pode estar numa outra tempestade, mas ela procura o farol, ela sabe para onde. Exatamente. O rumo que ela vai tomar. O Pedro está passando o microfone para os irmãos, porque o Gerson está gravando ali, né, Gerson? E por isso é importante, quando os irmãos falarem aí no microfone. Então, irmãos, vamos seguir aqui qual é a resposta bíblica aos desigrejados. Primeiro, nós temos que deixar algo muito claro aqui. É verdade que existe uma diferença entre a Igreja de Cristo, como organismo vivo, divino, e a igreja como organização humana. Isso é verdade. Ninguém pode negar que existe essa diferença. A igreja não é o edifício, de jeito nenhum. A igreja existe independentemente de qualquer estrutura humana, porque a igreja é a reunião de todos os crentes. Essa é a igreja verdadeira. Ela é a reunião de todos os crentes, pessoas transformadas, que passam a fazer parte desse povo exclusivo de Deus, do povo eleito de Deus. Então, realmente, nós não podemos confundir a igreja de Cristo como organismo espiritual divino com a igreja instituição. Mesmo porque, como eu disse aqui, tem muita gente que não é igreja de Cristo verdadeira e está na igreja instituição, está na igreja organização. Então, nós não podemos confundir isso. Outra coisa que nós precisamos entender é que a igreja não precisa de templos, né? A igreja não precisa de templo. Os templos surgiram depois de Constantino como uma maneira de um local, né, onde reunir os crentes. Mas a igreja sobreviveu durante muitos séculos sem essas estruturas. A igreja se reunia nas casas, nós sabemos disso. A igreja primitiva, onde que os irmãos se reuniam? Nas casas. Ainda hoje, em lugares como a China, embora exista a igreja, né, com seus templos construídos, que são monitorados pelo Estado, mas muitos irmãos se encontram, né, de forma escondida, em cavernas, porque não querem ser monitorados pelo governo, e ali se reúnem. Então, é muito importante entender que a Igreja de Cristo, como organismo vivo e divino, não se confunde com a igreja como organização, e que também a igreja não precisa de templos. De forma alguma, a igreja não precisa disso. Por outro lado, é possível viver um cristianismo sem igreja? Será que é possível viver um cristianismo sem igreja? É possível, né, fazer parte desse organismo sem estar na organização? Essa que é a questão. Por que os discípulos se organizaram institucionalmente? Porque a verdade é que os discípulos se organizaram institucionalmente muito antes de Constantino. Muito antes. Isso é uma realidade que a gente vê na Bíblia. E por que eles fizeram isso? Porque, realmente, irmãos, Jesus não deixou nenhuma igreja institucionalizada. Ele não falou, João, vai ali, aluga aquela portinha, né, e vamos colocar lá a placa, Igreja de Cristo. Ele não fez isso.
mas ele disse coisas, ele deu instruções que fizeram com que os discípulos se organizassem institucionalmente. Essa é a questão. E nós vamos ver aqui o que Jesus disse que fez com que os discípulos entendessem que era necessária uma organização. Em primeiro lugar, nós vamos ver o seguinte: Jesus Cristo disse que a sua igreja seria edificada. Eu não vou ler todas as referências, irmãos, por causa do tempo. Mas os irmãos já conhecem bem a Bíblia e sabem que Jesus disse para Pedro que a sua igreja, a igreja de Cristo, seria edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Não é Pedro, né? Como o próprio Pedro disse lá em 1 Pedro 2,5. Quem é a pedra angular? É o próprio Cristo. Então, é a verdade sobre a pessoa de Cristo. Quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou sobre esta pedra, ou seja, sobre esse fundamento, sobre essa verdade de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou estabelecer a minha igreja. Então, Jesus disse isso. Como é que é possível ficar firme nessa verdade, na tradição dos apóstolos, irmãos, se nós não estivermos organizados como crentes em um local onde a gente possa ser corrigido, admoestado, advertido, confirmado, e onde a gente possa lutar contra aquelas pessoas que querem perverter a verdade do Evangelho? Sozinho, né? Eu estou sozinho lá, eu vou lutar contra isso. Eu vou ser uma presa fácil. Tem até uma figura, eu tentei encontrar para trazer para os irmãos, mas não encontrei. De vez em quando a gente encontra no Instagram, né, uma figura do crente desigrejado, que é aquela ovelhinha longe do rebanho. Fácil para o lobo vir e pegar. Facinho para o lobo vir e pegar essa ovelha. Então, a primeira coisa é isso. Havia uma verdade para ser defendida e preservada. E Pedro e todos os demais apóstolos entenderam que para preservar essa verdade seria necessário organização. Tá, irmãos? Uma outra coisa também é a relação estreita entre Cristo e a sua igreja. É impossível querer Cristo e não querer a igreja. Sabe por quê? Olha o que Cristo diz, olha o que a Bíblia diz, aliás, sobre a igreja. As metáforas que a Bíblia usa, né? As metáforas são aquelas comparações por semelhança. Olha o que a Bíblia diz sobre a igreja. Que a igreja é como videira e galhos, né? Ou seja, Jesus é a videira e nós somos os ramos, os galhos dessa videira. Então, vejam a ligação. Cabeça e corpo. É como a relação entre marido e mulher, entre o edifício e a pedra fundamental. Então, existe uma ligação muito grande entre Cristo e a igreja. Olha, vejam a metáfora do corpo. Cristo é a cabeça do corpo e nós fazemos parte desse corpo. Por isso que eu disse aqui, será que é correto dizer eu sou a igreja? Individualmente eu não sou a igreja. Porque a igreja é um termo coletivo. É a eclésia, é aqueles que são chamados para fora desse mundo. Então, individualmente eu não sou. Imagina se a minha mão só é corpo. Porque ela está aqui, ligada no meu braço, ela faz parte dessa estrutura, que tem uma cabeça e tem todos os membros. Se a minha mão quiser andar sozinha, ela vai ser mão, mas não vai ser corpo. Os irmãos estão entendendo? Ela vai ser mão, mas não vai ser corpo. Para ser corpo, eu tenho que fazer parte dessa estrutura. Para ser igreja do Senhor, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, irmãos. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, né? Como dizem aí alguns, não dá para querer o noivo e não querer a noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, não tem como, né? Quero que os irmãos entendam bem isso. Não dá para falar, eu sou a igreja. Eu, Leila, não. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu sou um membro dessa igreja. Eu sou um membro desse corpo. Cada um de nós é membro desse corpo. Outra questão também. Jesus mandou instaurar, né, uma espécie de processo disciplinar para aqueles que
pecassem contra um irmão. Está lá em Mateus, essa referência eu gostaria de ler, irmãos. Mateus 18, de 15 a 20. Quem achar, por favor, leia rapidamente. O Pedro vai dar aí o microfone para o irmão que quiser ler. Mateus 18, de 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou republicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse texto é muito importante. Jesus aplica aqui, né, ele dá aqui uma fórmula de como um irmão deve ser disciplinado na igreja. Quando ele peca contra o outro, né, Jesus disse, olha, conversa com ele, se ele não aceitar, chama mais uma pessoa, se ele não aceitar, leva-o à igreja. Agora me digam, irmãos, é possível aplicar um tipo de disciplina como esse numa estrutura informal, onde você não tem um senso de pertencimento e não tem noção ou consciência de que você faz parte de um grupo que é regido por regras estabelecidas pelo próprio Deus? Faz sentido isso? Tem como aplicar esse processo de disciplina? Não tem como aplicar. Isso aqui só pode ser aplicado numa organização. Numa organização. E esse versículo que os desigrejados usam, tirado do contexto, e nós, muitas vezes, também usamos esse versículo fora de contexto, né? Onde estiverem 2 ou 3 ali, eu estarei. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Aí a gente fala, então vamos orar aqui, porque, né, nós estamos 2 ou 3 aqui, Deus está aqui, vamos concordar. Irmão, se tiver um, Deus já está. Né? Se tiver um, a gente precisa de 3 para orar? Não, você ora lá na sua casa, Deus está lá, Ele está ouvindo. Para que Jesus diz ali que onde estiverem... Por que ele diz onde estiverem 2 ou 3? No contexto da disciplina. Ou seja, aquelas 3 pessoas, né, vão conversar com aquele irmão e o que aquelas 3 pessoas decidirem no contexto da organização igreja vai ser ligado no céu. Vai ser ligado no céu. Claro, se tiver justiça, se forem crentes mesmo, né? Claro, né, irmãos? Com todas as... Mas é isso que acontece. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, é nesse contexto da disciplina. E isso só pode ser aplicado na igreja como organização. Tá, queridos? Ficou entendido? Outra coisa também, a ordem para fazer discípulos. Jesus deu essa ordem. Então, o que os discípulos fizeram? Eles foram pregar o evangelho. E aí, aquelas pessoas que iam se convertendo, o que fazer com aquelas pessoas? Ai, foi um prazer, se você aceitou o evangelho, tá bom, tchau, até um dia. Claro que não. Os discípulos sabiam que havia necessidade de cuidar, de disciplinar, de instruir aquelas pessoas. Então, aqueles convertidos, aqueles novos convertidos, eram batizados, eram conduzidos às igrejas. Os discípulos estabeleceram líderes espirituais sobre aquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem cuidadas, fossem instruídas, né? Então, fica muito claro que os discípulos definiram até mesmo o caráter daqueles que deviam ser líderes. Nós não vamos ler aqui, irmãos, porque é muita coisa, né? Mas em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, em Tito 1, de 5 a 9, em Tiago 5, 14, nós vemos que há ali definições de como deveriam ser os líderes da igreja do Senhor. Um exemplo muito claro está lá em Atos 6, de 1 a 6. Não, Atos 6, de 1 a 6, não, desculpe, irmãos. Está em
Atos 15, de 1 a 6 e 16, 4, falando da organização hierárquica da igreja. Vocês se lembram do primeiro concílio que houve em Jerusalém? Lembram-se disso? Olha só, um concílio. Para que foi aquele concílio? Para decidir, não é, o que os gentios convertidos deveriam fazer. Né? Porque havia ali uma discussão sobre se os gentios deviam também seguir algumas práticas do judaísmo. Então, foi feito aquele concílio, né? Foi tomada uma decisão ali, e o que a Bíblia diz? Que aquela decisão deveria ser comunicada a todas as igrejas. Isso não demanda organização, irmãos? Isso não demanda... É impossível. Não foi depois, não. Os próprios apóstolos, eles instituíram a igreja como organização por causa das ordens do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eles pregaram o evangelho, trouxeram os novos convertidos, colocaram numa igreja, estabeleceram líderes espirituais sobre eles, disseram como esses líderes deveriam agir e como esses novos convertidos também deveriam agir no corpo de Cristo. Tudo isso foi feito pelos apóstolos. E, finalmente, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Jesus instituiu esse sacramento, né? Ele mandou que os apóstolos seguissem essa ordem, se reunissem regularmente para celebrar a ceia do Senhor, né? É algo tão especial que depois até mesmo houve regras. Nós lemos aqui todo culto de ceia, 1 Coríntios 11, 23, sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia do Senhor, como nós devemos nos portar na ceia do Senhor. Dá para fazer isso informalmente, num bar ali na esquina? Sentar ali numa lanchonete e falar, desce a garrafa de vinho, traz o pão. Então, estamos ceando aqui. É impossível. É impossível. Tudo isso mostra que, embora Jesus não tenha deixado uma igreja organizada institucionalmente, era necessário que isso fosse feito. Para cumprir as ordens de Jesus, para seguir as instruções que ele deu, era necessário que isso fosse feito. Certo, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Pois não, pode falar. Dentro dessa questão do penúltimo ponto ali, sistematização do ensino e organização hierárquica, o próprio Jesus Cristo, quando dá a João a revelação do Apocalipse, ele respeita a estrutura da igreja que funcionava dentro de uma organização hierárquica, de modo que ele se dirige ao anjo da igreja. Então, havia igreja e havia liderança. E Jesus, em nenhum momento, desrespeita isso. Então, se ele não interfere nessa organização, ele está chancelando a organização. Ele não se dirige aos crentes, ele se dirige ao anjo da igreja que vai reportar a mensagem aos crentes. Exatamente. Foi muito bom o pastor Felipe falar isso, porque eu tinha me esquecido aqui até de mencionar essa questão das declarações de fé. Porque os desigrejados também são contra essas declarações, essas confissões de fé. Mas isso nós encontramos na própria Bíblia. Em vários versículos nós encontramos aqui as primeiras declarações de fé, como Romanos 10, 9, 1 João 4, 15, Atos 8, 36 e 37. E por que os discípulos fizeram isso? Justamente para que houvesse ali um ensino sistematizado, o ensino dos apóstolos, e para que a igreja não se desviasse desse ensino. Era necessário sistematizar, né? Era necessário colocar ali tudo como uma confissão de fé, um credo. Isso foi muito importante na história da igreja, né? O famoso cremos, né? É muito importante isso, é a declaração de fé. Isso é essencial na história da igreja. Como o pastor Felipe muito bem falou, a hierarquia foi respeitada, né? O anjo da igreja. Então, em resumo, irmãos, muito antes do período pós-apostólico, muito antes da influência da filosofia grega ou
né, da oficialização do cristianismo como religião no Império Romano, muito antes disso, os apóstolos já tinham se reunido e se organizado, já tinham organizado uma igreja como instituição. Já tinha ofício, já tinha hierarquia, já tinha sistema disciplinar, credo, confissão, enfim, já tinha tudo isso. Tá? Então, não faz sentido nenhum dizer que esse cristianismo que se organizou como instituição é apóstata. Com todos os problemas da igreja, essa organização é necessária e ela é fundamental. E aí nós vamos ver aqui agora, né, já para concluir essa aula, a importância e a necessidade da igreja. Nós temos 2 textos aqui importantes para tratar. Sumiu daqui, Pedro. Passa lá, por favor. Nós temos 2 textos aqui importantes que falam da natureza da igreja e da importância da igreja como organização. Tá? Coloca um antes, Pedro, por favor. Esse. Tá? Esse texto, irmãos, de 1 Timóteo 3, de 14 a 16, eu gostaria também que algum dos irmãos lesse para mim, por favor. 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Escreva essas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido em glória. Algum dos irmãos tem uma versão aí que fale, no lugar de igreja de Deus, fale casa de Deus? Tem uma versão que no lugar aí, naquele versículo 14, nenhum dos irmãos tem essa versão? Casa de Deus. Você tem? Então lê aí, por favor, Elaine. Só esse que fala casa de Deus. Ali. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem se comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Desculpe, irmãos, eu me confundi aqui. Tem o casa e tem o igreja, é a mesma coisa. Desculpe, eu me confundi aqui. Exatamente. Então, olha só, Paulo usa aí algumas metáforas para falar da natureza da igreja. Que metáforas são essas? Ele compara primeiro a igreja a uma casa. Tá? Isso é uma metáfora, é uma comparação. Ele compara a igreja a uma casa, depois o que mais? Qual é a outra comparação? Coluna, não é isso? E fundamento da verdade. Em algumas versões vai dizer também coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo usa essas 3 metáforas para falar da natureza da igreja, irmãos. Olha que coisa bonita. Primeiro, ele diz que a igreja é casa de Deus, do grego oikos. Quando a gente fala de casa, o que você pensa? O que vem à nossa mente assim quando pensa casa? Casa é o quê? Casa é um lugar onde você habita, não é isso? É a sua habitação, o seu lugar de descanso ou de trabalho, mas tudo bem, né? É o seu aconchego. Casa é o seu lugar de habitação. O que mais? Quando você pensa em casa, você pensa em quê? Família. Muito bem. Então, quando a gente pensa em casa, a gente pensa nesses 2 elementos. Casa é um lugar de habitação e casa é o lugar da família, irmãos. Então, olha só que coisa maravilhosa. A igreja é um lugar de habitação de grupos de indivíduos transformados e habitados pelo próprio Deus. Ou, mais uma vez eu digo, não é o edifício físico.
A igreja não é esse prédio, né? Esses bancos, nada disso. A igreja somos nós aqui reunidos, né? Nós aqui nessa noite estudando essa palavra, nós somos a igreja e nós somos a habitação do próprio Deus. Eu gosto da Elaine que ela fala, que lindo! E é lindo mesmo, né? O evangelho é lindo demais. A igreja é casa, então ela é a habitação do próprio Deus. Sabe o que significa isso? A implicação teológica disso é o seguinte: se eu quero estar onde Deus está, então eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar na igreja do Senhor. Né? Não é que Deus não me ouça lá na minha casa quando eu oro, não é isso. Né? Não faz o mínimo sentido. Deus mesmo manda a gente ir para o quarto. Mas é que na igreja é o lugar da habitação de Deus, irmãos. Deus habita no meio da igreja. Então não adianta querer ser crente sem a igreja. Viu? Não adianta querer ser crente sem a igreja. Porque a igreja é esse lugar onde Deus habita. Deus, ele quis, né, se relacionar com as pessoas. Ele quis peregrinar no mundo e ele escolheu um povo para isso, que é a igreja. No passado, era Israel. Hoje é a igreja. Deus se relaciona, né? Deus se manifesta. Olha que coisa linda. Ele manifesta a sua presença transformadora onde? Na igreja. Na igreja do Senhor. Não é pouca coisa a igreja, não, irmãos. É muita coisa. É o lugar da habitação de Deus. Só um minutinho, irmãos. Eu lembro C.S. Lewis falando naquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele fala assim que, olha, quando a gente chega na igreja, talvez você pense que a igreja é só aquele prédio feio, né? Talvez você pense que a igreja é só aquele irmão te olhando assim com uma cara esquisita. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, ele diz assim, olha, isso é o que nós vemos. Isso é o que nós vemos. Mas sabe o que o diabo vê? Ele vê um exército com bandeiras. Meu Deus! Ele vê um exército com bandeiras. Ele diz isso. A gente vê isso, né? Olha, pastor, está ali, está vendo? Está dando um vazamento. A gente vê isso, a igreja, mas a igreja é muito mais do que isso, irmãos. A igreja está assentada em regiões celestiais com Cristo. É algo muito maravilhoso, é casa de Deus, lugar da habitação de Deus. E Paulo fala mais, a igreja, então, é família. Lugar de vínculo, de relacionamento, irmãos. É aqui que a gente passa por experiências transformadoras. É aqui que a gente pratica a nossa espiritualidade. Sabe, é aqui que a gente recebe apoio, conforto. É na igreja do Senhor que acontece tudo isso. Na igreja a gente tem esse senso de pertencimento. Né? Se eu pedir aqui agora para alguns irmãos relatarem brevemente o que foi a igreja na sua caminhada cristã. Como é que a igreja te ajudou? Alguém quer falar em 1 minuto? Como é que a igreja te ajudou nessa caminhada? De você se aperfeiçoar, né? De você se tornar mais firme a cada dia. Como é que a igreja te ajudou nisso? Alguém quer falar? Rapidamente, 1 minuto. Dos meus filhos. E hoje eles estão firmados porque a igreja acolheu eles no momento que eles mais precisaram. Com toda certeza. Quantas vezes você chorou e você encontrou consolo na igreja? Né? Quantas vezes alguém te ajudou, te deu uma palavra, até mesmo, irmãos, em desentendimentos, porque família se desentende, né? Até mesmo isso serve para o crescimento. A igreja do Senhor é família. E sabe o que é mais maravilhoso? Essa família, isso só é possível, né? Porque essa família tem um pai, que é Deus. Deus é o nosso pai. E ele nos reúne, todos nós, nessa mesma família de Deus. Nessa mesma família de Deus. A base para isso é o relacionamento da Trindade. Assim como a Trindade tem esse relacionamento harmônico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós reproduzimos aqui esse relacionamento.
esse relacionamento maravilhoso. Isso é família de Deus. Nós temos um mesmo Pai. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós recebemos o espírito de adoção. Nossa família não é qualquer uma, não, irmãos. Nós recebemos espírito de adoção. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Coisa linda, irmãos. É família. É família. E quem que nos propiciou tudo isso? A Trindade. O Pai, né, que nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho, que concretizou a salvação na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, que nos ajuda a cada dia, falando, vem cá, você faz parte dessa família. Ah, mas eu sou falho, pecador, eu quero parar. Vem cá, você faz parte da família de Deus. Acolhimento, você faz parte da família de Deus. Então, irmãos, lugar de habitação, da habitação do próprio Deus e família. Mas a igreja é mais ainda. A igreja é coluna. Coluna e baluarte. O pastor Felipe está aqui, engenheiro. Ele sabe a importância de uma coluna, não é não, pastor? Já pensou um prédio sem coluna? Não é? Ou com uma coluna torta? O que aconteceria? Cai, não tem sustentação nenhuma. A coluna é o que sustenta a estrutura. Isso é que é a igreja. A igreja é a face visível do reino de Deus. Ela sustenta a verdade. A igreja é aquela que proclama a verdade, administra essa verdade, protege essa verdade. Por que tem tanta heresia no mundo, tanto ensino falso, mas a gente continua, né, vendo o evangelho verdadeiro sendo pregado? Porque a igreja está de pé, defendendo a verdade. A igreja é guardiã dessa verdade, irmãos. É a coisa mais linda. A igreja é guardiã, ela é a coluna. Ela é a portadora da revelação especial de Deus. Isso é que é lindo. Nós já estudamos, nós sabemos que a revelação geral está aí no mundo. Mas a revelação especial está aqui, ó, na palavra de Deus. E é essa palavra, que é a palavra de Deus, que a igreja sustenta. Tá? Por isso que nós temos a nossa estrutura, nós temos os sacramentos, nós temos os elementos do culto, a forma correta de adorar a Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui sustentando a verdade da palavra de Deus, a igreja do Senhor. E ela também, baluarte, que é uma palavra parecida, mas não é idêntica. Baluarte significa fundamento, fundação. Baluarte é um tipo de lugar seguro, é aquilo, então, que se refere à estabilidade, à permanência. Então, a igreja é uma instituição que Deus preserva para ser o firme lugar da verdade. O firme lugar da verdade. Então, isso é a natureza da igreja, irmãos. A igreja é de natureza divina, ela é habitação de Deus, família de Deus, coluna, sustentação da verdade, ela é estável, ela é firme, ela mantém a verdade de Deus nesse mundo corrompido, nesse mundo que jaz no maligno. E, finalmente, queridos, a importância da igreja agora como organização. Não estou conseguindo passar, não. Passa aí para mim, Gerson, por favor. E aí é um outro texto muito importante também, inclusive o texto áureo dessa lição, que é Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Vamos ler só o 25 por causa da hora, irmãos. Hebreus 10, 25. Quem pode ler, por favor? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Exatamente. Os crentes hebreus, irmãos, eles estavam vivendo uma situação que era a seguinte: estavam passando por muitas provações, por muita pressão, muitos estavam desanimados, querendo voltar
aos rituais da sua antiga religião judaica, desconfiando da suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação, e muitos estavam desanimados e talvez estavam pensando em abandonar as suas igrejas, abandonar as suas congregações. E aqui a orientação do escritor aos Hebreus é para que eles não abandonem a comunhão. Eu quero ler um pouquinho, o versículo um pouquinho antes também, que eu acho que ficou faltando aqui uma parte. Hebreus. Pedro leu 25, né? Já estamos terminando, viu, irmãos? Eu quero ler o 24 também, que fala assim, ó, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia é o dia, né, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o que ele está dizendo? Fala de consideração mútua, preocupação mútua que os membros da igreja precisam ter uns com os outros. Então, não basta congregar, mas é preciso haver encorajamento mútuo. Porque na igreja as pessoas, às vezes, estão em momentos diferentes. Um está animado, servindo a Deus, todo alegre, glória a Jesus. O outro está para baixo, não está no momento bom. E a gente não é super crente, não é a vida inteira que a gente vai estar, né? Vai ter dia que a gente vai estar para baixo mesmo. Então, a igreja é lugar de encorajamento, de preocupação mútua. É por isso que o escritor aos Hebreus fala aqui da importância de nós considerarmos uns aos outros, incentivarmos uns aos outros às boas obras e não deixarmos de nos reunir, não deixarmos a nossa congregação. Quem abandona a congregação, a igreja do Senhor, está a um passo de abandonar também o próprio Deus. Nós temos que entender isso, está a um passo de abandonar o próprio Deus. A nossa relação, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo tem muito a ver com a nossa relação com a igreja. A própria Bíblia diz, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão? Então, não tem isso de, eu sou crente, mas meu negócio é só com Deus, eu não quero ir para a igreja, que lá está cheio de defeito. Nada disso. Nós precisamos da igreja do Senhor, queridos. Nós precisamos, porque ela é lugar de habitação de Deus, família de Deus, coluna da verdade, é onde nós progredimos espiritualmente, e ela é lugar, como a Elaine falou, de acolhimento, de aconselhamento, de encorajamento. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu termino com essa conclusão. Cadê a conclusão? Está ali. Né? Não é possível ser crente sem estar ligado à igreja, ao corpo de Cristo. É um privilégio, irmãos, fazer parte da família de Deus, ter comunhão com os irmãos, adorar ao Senhor e proclamar o Evangelho. Por isso, ao contrário dos desigrejados, nós dizemos Jesus sim e a igreja também. Né? Não é Jesus sim e a igreja não. É Jesus sim e a igreja também. Nós também precisamos da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. E nós temos, irmãos, que ser gratos a Deus por podermos participar desse povo tão maravilhoso, por podermos ser corpo de Cristo, família de Deus. Nós temos que agradecer quando a gente levanta. A nossa maior gratidão não é o trabalho, não é a nossa família ali, tudo isso é motivo de gratidão. Mas quando eu levanto, eu tenho que pensar, meu Deus, eu sou família de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu fui adotado numa família a qual eu não podia fazer parte, né? Eu sou dessa família. Eu sou dessa família. Então, nosso coração tem que se encher de gratidão quando a gente pensa, irmãos, que nós somos família de Deus. Queridos, eu terminei, mas eu lembrei que o irmão ali me pediu a oportunidade de falar e eu esqueci, irmão. Me desculpa. Pode falar agora? Não, mas pode... Já complementei? Ah, tá bom, irmão. Ótimo. E a Flor queria falar também?
Uhum.